nós temos ainda alguns minutos para a gente abordar algumas questões que os nossos participantes colocaram para a gente aqui no dispositivo de QIA. A primeira questão é a seguinte, Ana de Oliveira: paciente em uso de tenofovir com resposta bioquímica e virológica e que na sua evolução tem uma alteração na creatinina. Então, a pergunta é: mudar pelo Entecavir e qual seria o nível de creatinina ou de taxa de filtração glomerular para se considerar esta mudança? Bom, em relação a mudar para que droga mudar, eu acho que depende do motivo que levou à prescrição do tenofovir, né? Se o paciente tomou tenofovir porque tinha alguma evidência de resistência análoga de nucleosídeo, a Entecavir não é uma boa opção nesse caso, e aí a opção seria mudar para o tenofovir alafenamida, se for possível, né? Se conseguir acesso à medicação. Que se mostrou realmente que quando há essa substituição, existe uma recuperação da função renal. Então, é uma troca que beneficia o rim em termos de nefrotoxicidade e mantém a mesma eficácia do ponto de vista de supressão virológica. Em relação a nível de creatinina, né? Acho que era uma pergunta, não sei se eu entendi direito, mas assim, eu acho que qualquer evidência de alteração de função renal, se qualquer valor acima do normal, ou se o paciente tinha um basal mais baixo e ele evoluiu com uma elevação da creatinina em relação ao basal dele, isso já deve motivar a troca, porque é um sinal de toxicidade renal. Lúcia, quer acrescentar alguma coisa? Ou discordar? Eu discordo. Concordo. Ok. Agora uma pergunta para você, Lúcia. No contexto de imunossupressão, né? Aqui a colega Ana Luísa Gomes Reis não colocou exatamente a situação clínica, mas no contexto de uma imunossupressão, precisaríamos vacinar mesmo se o anti-HBS fosse positivo, e aqui eu presumo que positivo, mas em títulos mais baixos? Ana Luísa, né, que perguntou. Não, Ana Luísa, não existe essa recomendação. O paciente que está com um anti-HBS positivo, você vai ter que avaliar, como eu falei para vocês têm que fazer a sorologia com anti-HBC, né? Se o anti-HBC for positivo, ok, aí ele vai ser avaliado independentemente do anti-HBS. Estou entendendo que a sua situação é um anti-S puro, que eventualmente você imagina que ele já foi vacinado no passado. Nesse caso, você não precisa ter nenhuma conduta específica em relação a isso. Não sei se eu entendi corretamente a questão, mas acho que é isso. Creio que deva ser isso mesmo, né? Existe aquela confusão, né, Lúcia, do anti-HBS, que muitos laboratórios colocam como negativo e abaixo de 10, né? Quando, na verdade, ele é positivo acima de 3, e aí talvez nesses pacientes a gente precisasse fazer um reforço, né? Um reforço. Abaixo de 10 eu acho que sim, embora não exista essa recomendação formal na literatura em caso de imunossupressão, né? Mas imagino que abaixo de 10 vale a pena fazer um reforço. Ok, obrigado. Renata, quer comentar alguma coisa, acrescentar algo? Não, concordo. Hoje a gente está concordando incrivelmente. Isso é muito raro, Betinho. É raro, né? Ainda mais em hepatite B. Renato, os pacientes transplantados com a HBsAg não reagente e anti-HBC isolado, com um HBV-DNA indetectável. Então, um anti-HBC isolado num transplantado, com DNA indetectável, qual seria a sua conduta? Então, essa pergunta é muito interessante, né? A gente volta e meia discute esse ponto, acho que é uma pergunta muito pertinente, muito interessante. É o seguinte, o paciente que é transplantado com anti-HBC isolado, ele tem um risco de eventualmente reativar, mas esse risco é muito pequeno. Então, ele não justifica fazer profilaxia para todo mundo,
mas ele justifica ser monitorizado. Então, a recomendação nesses casos não há necessidade de fazer profilaxia, como a gente recomenda no HBsAg positivo, mas o doente deve ser monitorizado em relação à possibilidade de reativação, e aí pode ser monitorizado, inclusive, com HBsAg, o aparecimento do HBsAg, não precisaria ser com HBV-DNA. Eu não tenho, assim, do período quando eu fiquei lá em São Paulo, aí em São Paulo, né, aí com vocês, eu não tenho lembrança de ter visto reativação de anti-HBC isolada, né? Eu sempre falo isso com a Lúcia. Mais recentemente, eu sei que eles fizeram uma atualização da revisão de casos e encontraram alguns casos, então acho que é até interessante a Lúcia complementar. É possível que com a evolução da imunossupressão, à medida que nós passemos a utilizar esquemas imunossupressores muito mais potentes, que isso se torne um evento eventualmente um pouco mais frequente, mas, por enquanto, não existe essa recomendação formal de profilaxia. Inclusive, no guideline europeu, isso está estabelecido como não tendo necessidade de fazer tratamento contínuo. Lúcia, réplica. Nós ficamos até um pouco impressionados assim, com o resultado, né? O trabalho da Ana Paula Leopércio, o anti-HBC total, ele não é feito de rotina nos pacientes de transplante renal. Então, a gente não tinha uma casuística muito significativa de pacientes anti-HBC que foram para transplante renal para avaliar a reativação. Mas a gente tinha uns tantos transplantados que fizeram, então, dentro desta casuística, a gente analisou a reativação e a gente teve, assim, nos HBsAg positivos, a chance de reativação, naquele trabalho que a Renata mostrou há uns anos atrás, 30%, nessa casuística da Ana Paula, 25%. Então, nos HBsAg positivos, o risco é claro. Nos anti-HBCs positivos, houve 9% de reativação. Então, não é um número também desprezível, né? A gente está naquele risco moderado, que é entre 1% e 10%. Então, no risco moderado, eu acho que é isso mesmo, né? A gente não vai ter uma conduta de indicar profilaxia para todo anti-HBC antes do transplante renal, mas a gente deve acompanhar, sim. E eu acho que o acompanhamento pode ser feito dessa forma no pós-transplante, com o HBsAg, eventualmente com reaparecimento, elevações de ALT devem ser avaliadas com HBV-DNA. Então, só queria deixar esta impressão de que o risco não é desprezível, ele pode acontecer e esses pacientes devem ser acompanhados. Muito bem. Também vou só meter um pitaquinho aí, só para acho que reforçar uma coisa, né, Lúcio? Eu acho que você colocou perfeitamente na aula um parâmetro aí nessa discussão que eu julgo fundamental, é a disponibilidade do monitoramento da carga viral, né? Então, nesses casos borderline, se for difícil a realização de HBV-DNA sequencialmente, a gente deve preferir a conduta mais conservadora e indicar a profilaxia, né? Eu acho que isso é super importante reforçar, na dúvida, pro réu, né? Exatamente. Né? Muito bem. Bem, gente, existem várias outras questões que foram colocadas aqui, todas elas muito, muito importantes e relevantes. A gente se compromete a enviar para vocês as respostas, elas serão encaminhadas aos palestrantes em tempo e vocês receberão aí as respostas devidas, a gente se compromete com isso. Queria agradecer enormemente a presença de todos que seguraram a fome até às 14 horas. Realmente esse evento, como a Lúcia disse, a gente está tendo oportunidade no contexto, na conjuntura atual, de aprender muitas coisas novas possibilidades de encontros. Tivemos muitas perdas realmente. A principal delas é o contato com os nossos amigos, com as nossas amigas, o contato humano que a gente preza tanto, mas também tivemos oportunidades de conhecer e aprender muitos recursos,
muitas possibilidades para incrementar a interatividade e mostrar que existem outras opções de comunicação que podem e devem ser exploradas, né? E acho que a gente tem que, como sempre, tentar vislumbrar e fortalecer e dar mais peso a esses aspectos positivos, embora não seja possível negar os negativos. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, não tenho dúvida que foi um sucesso o nosso evento, e só foi sucesso em virtude do brilhantismo e da amizade de vocês que aceitaram ceder aí boa parte de um sábado para poder nos brindar com as suas experiências e sua sabedoria nesse assunto tão complexo que é a hepatite B. Então, muito obrigado e espero o mais rapidamente possível poder revê-los pessoalmente e, enquanto não for possível revê-los pessoalmente, que seja possível os nossos encontros aí virtuais nos próximos eventos ao longo do ano. Ok? Muito obrigado de coração a todos vocês e também aos nossos participantes. E, por fim, queria agradecer à nossa patrocinadora, a Gilead, que proporcionou a realização desse evento, e convidar vocês que, enquanto vão ali começando os preparativos para o almoço, façam uma visita lá ao stand virtual para conhecer e interagir com a nossa patrocinadora. Muito obrigado e até o próximo evento. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado.